Se fosse possível ver todo o mundo em um só país, então seria aqui, nesta terra de variedade rica e surpreendente. Uma terra de florestas nativas subtropicais, de vulcões em enxofre fumegante, de fiordes profundos na beira da Antártica e de montanhas imponentes que parecem perfurar o céu. Um país jovem e livre, de esportes e aventura, onde o ar e a água são tão cristalinos quanto o cristal. Esta é a casa de aves e animais raros. Plantas e flores que não são vistas em nenhum outro lugar do planeta. Um lugar remoto, intocado pela pressão da população e da indústria. Uma oportunidade única de vivenciar a natureza como era há milhares de anos. A International Video Network dá as boas-vindas a você neste vídeo tour de visitas pela Nova Zelândia. Ilhas de Aventura. Viajar para mais longe das principais cidades da Europa, Ásia e América é praticamente impossível. A Nova Zelândia fica a leste da Austrália e ao norte da Grande Calota Polar do Sul. Sua cidade vizinha mais próxima, Sydney, está tão distante quanto Londres está de Moscou. Com o tamanho da Grã-Bretanha, Califórnia ou Japão, a Nova Zelândia desfruta de verões quentes e invernos amenos. As duas ilhas abrigam uma população de apenas 3 milhões de pessoas, tornando a Nova Zelândia um dos países menos populosos do mundo. A maioria das pessoas vive na Ilha Norte. Menos de 1 milhão vivem na Ilha Sul. A Nova Zelândia é única por causa de um evento que aconteceu há 5 milhões de anos. A grande massa continental à deriva, conhecida como Gondwana, se dividiu, deixando as ilhas que hoje são a Nova Zelândia geograficamente isoladas. Essa separação ocorreu antes que a maioria dos mamíferos tivesse evoluído, deixando essa nova terra apenas com aves, répteis e um único mamífero, o morcego. A Nova Zelândia desenvolveu sua própria flora. Árvores e vegetações estranhas cresceram. Aves incomuns prosperaram, mas perderam a capacidade de voar porque não havia predadores. Aqui, a crosta terrestre era mais fina. Vulcões e lagos ferventes eram características comuns da paisagem. Terremotos frequentes devastavam o terreno. Esta foi a última massa de terra habitável a ser descoberta pelo homem. O povo maori chegou aqui há 1000 anos, após uma longa viagem de canoa a partir das ilhas polinésias no meio e sul do Oceano Pacífico. Eles batizaram este país de Aotearoa, ou Terra da Longa Nuvem Branca. Os maoris trouxeram consigo os primeiros mamíferos e desfrutaram de uma existência quase idílica. O primeiro europeu a descobrir a Nova Zelândia foi um holandês, Abel Tasman. Em 13 de dezembro de 1642, 4 holandeses foram mortos nesse primeiro encontro entre os maoris e os europeus. Tasman então deixou a Nova Zelândia apenas com seu novo nome holandês, mas nada além disso. O explorador britânico James Cook chegou mais de um século depois, em 1769. Em seu navio Endeavour, ele mapeou toda a costa da Nova Zelândia e abriu caminho para a colonização europeia. Os primeiros habitantes, porém, eram um grupo rude e indisciplinado de marinheiros, comerciantes e baleeiros. O primeiro assentamento deles foi a cidade de Russell, na Baía das Ilhas. Hoje é um refúgio tranquilo, ainda com alguns dos edifícios mais antigos da Nova Zelândia. Os prédios que antes eram bares e casas de má reputação para os primeiros moradores agora são respeitáveis monumentos históricos. Este é o hotel mais antigo do país, e a delegacia de polícia agora raramente vê qualquer crime. Os missionários que vieram depois dos baleeiros, em meados de 1800, descreveram Russell como o buraco do inferno do Pacífico. O cemitério local parece um livro de história aberto, com as lápides registrando as vidas daqueles que viajaram meio mundo em busca de uma nova vida. As lápides também apontam para o próximo capítulo da história da Nova Zelândia, uma época em que europeus e maoris estavam divididos sobre o futuro do país. Muitos maoris queriam que os europeus fossem embora, mas o chefe Vacanene apoiava uma nova sociedade baseada na cooperação entre as duas culturas.
Ele convenceu a maioria do seu povo a assinar o histórico Tratado de Waitangi em 6 de fevereiro de 1840. Mais tarde, guerras violentas por terras eclodiram, e o exército britânico lutou contra grupos maores rebeldes por mais de 20 anos antes de obter vitória. O local em Waitangi, onde o tratado foi assinado, é hoje um monumento nacional e é considerado o berço da Nova Zelândia moderna. O tratado lançou as bases para uma sociedade multicultural. Hoje, na Baía das Ilhas, há poucas evidências da turbulência dos tempos passados. A região é uma reserva marinha tranquila, um refúgio para a vida selvagem e para pessoas que buscam escapar do agito da sociedade moderna. Existem 144 ilhas na região e o transporte aquático tornou-se um modo de vida, além de uma forma de lazer. Catamarãs de alta velocidade cruzam águas, passando por paisagens bonitas Cabo Grande. O enorme pináculo da Ilha Pierce fica logo ao lado do cabo, e seu túnel natural, que antes era apenas um atalho útil, tornou-se uma atração da viagem. A água não poluída está repleta de vida marinha, e é possível viajar de submarino e escutar o mundo subaquático. A Nova Zelândia é cercada por uma zona econômica exclusiva de 200 milhas, e como um dos principais setores de exportação do país, a indústria pesqueira é rigorosamente controlada. A combinação de história e lazer parece cair muito bem na Baía das Ilhas. Sua popularidade moderna não fez nada para apagar o drama e a importância dos acontecimentos do passado. Ao sul da Baía das Ilhas fica uma área de mata protegida conhecida como a Floresta Waipoua, dominada pela maior e mais majestosa árvore nativa da Nova Zelândia, o kauri. Essas árvores só perdem em tamanho para as sequoias da Califórnia e foram uma importante fonte de exportação para a Nova Zelândia. A maior árvore sobrevivente foi batizada pelos maores de Tanimahuta, ou Senhor da Floresta. A árvore tem mais de 1.200 anos de idade. A madeira dura do kauri era perfeita para a construção, e a Marinha Real Britânica preferia o kauri para os mastros dos navios. No final dos anos 1800, o kauri foi exportado em tal escala que sua própria sobrevivência ficou ameaçada, e o corte do kauri acabou sendo proibido na década de 1940. A ameaça se tornou ainda mais grave devido ao comércio precoce e intenso da goma de kauri, uma bela resina âmbar que escorria das árvores e formava pepitas sólidas. Cavadores profissionais de goma encontraram pedaços que tinham milhares de anos. Alguns até continham insetos que haviam ficado presos no líquido e foram perfeitamente preservados à medida que endurecia. A maior cidade da Nova Zelândia, Auckland, se espalha por uma faixa estreita de terra entre o Oceano Pacífico e o Mar da Tasmânia. Um terço da população do país, 1 milhão de pessoas, vive aqui, espalhado por uma área maior que Londres ou Paris. Auckland é conhecida como a cidade das velas e afirma ter a maior proporção de proprietários de barcos do mundo. Uma em cada 4 residências possui um iate ou lancha motorizada.
Auckland é uma cidade movimentada e multicultural, onde maoris e europeus trabalham lado a lado. 15% dos habitantes de Auckland são maoris ou polinésios, e nos últimos anos houve uma imigração significativa de ilhas do Pacífico como Samoa e Rarotonga. Auckland foi construída sobre o local de 60 vulcões, mas agora restam apenas alguns. Rangidoto, o guardião benigno da entrada do porto de Auckland, entrou em erupção pela última vez há 750 anos. Embora Auckland não seja a capital, é a principal porta de entrada para Nova Zelândia e a maioria dos voos internacionais parte daqui. Uma extensa rede de voos domésticos liga Fortland ao restante do país e a Nova Zelândia possui um dos melhores sistemas de aviação civil do mundo, com até mesmo pequenas e remotas comunidades atendidas por um serviço aéreo regular. O centro da cidade de Auckland é um mosaico intrigante de estilos arquitetônicos, com edifícios coloniais e modernos lado a lado na principal área comercial da Queen Street. Com vista para a cidade está o Museu Memorial da Guerra, construído em linhas clássicas e abrigando uma das primeiras reconstruções do moa, uma ave extinta que chegava à altura de 3 homens. O moa foi caçado extensivamente pelos maoris, para quem era uma fonte de alimento muito valorizada, mas um de seus parentes incapazes de voar sobreviveu ao teste do tempo. O kiwi, uma ave do tamanho de uma pequena galinha, adotada pelos neozelandeses como seu símbolo nacional. Os kiwis são tão antigos quanto o moa, e mesmo tendo sido caçados também, hoje não correm risco de extinção. Auckland foi a cidade escolhida pelo explorador subaquático e caçador de tesouros Kelly Tulton para a construção de mundo subaquático. Era o sonho de toda a vida dele dar às pessoas uma ideia de como é fazer parte do ambiente submarino. Infelizmente, ele morreu apenas 7 semanas após a conclusão deste túnel submerso de Perspex, mas seu sonho continua vivo. Ao sul de Auckland, o clima da Nova Zelândia torna-se temperado e as paisagens começam a mudar. Esta é uma região de calcário e o local de uma complexa série de cavernas, grutas e rios subterrâneos. As cavernas de Waitomo tornaram-se mundialmente famosas por causa dos milhares de vagalumes que se agarram às paredes e ao teto. Cada pequeno animal pendura fios que funcionam como linhas de pesca para atrair alimento. Pequenos barcos viajam pelo sistema de cavernas em grutas fluviais. Vagalumes são a única fonte de luz. Os vagalumes brilham nesse estado por 3 ou 4 meses, antes de se transformarem em insetos voadores adultos. Depois disso, vivem apenas um dia, incapazes de comer ou enxergar, mas conseguem acasalar e continuar o ciclo. A leste das cavernas está o lembrete mais dramático de que a Nova Zelândia fica na borda do Círculo de Fogo do Pacífico. Aqui em Rotorua, água fervente, lama e vapor forçam seu caminho até a superfície da Terra. O chão treme constantemente enquanto a energia subterrânea tenta se libertar. O
O geyser Porutu, na reserva termal do rio Vacareva, é a demonstração mais poderosa dessa agitação subterrânea. A cada hora, mais ou menos, um som sobrenatural de rosnado e assobio precede uma explosão de vapor e gás. A região ao redor de Rotorua é uma confusão de atividade geotérmica. Cada área tem suas próprias características e até mesmo seu próprio humor. Vaiotatu é uma das áreas mais tranquilas e coloridas, com formações de sílica e enxofre, o que torna a área um atrativo para fotógrafos amadores e profissionais. Ok, very well. Ok. Agora estamos realmente na praia da Ardósia, Roger. A cidade de Rotorua fica na borda de uma cratera vulcânica submersa e é um importante centro de arte e cultura maori. Mas, pessoal, a única diferença real entre essa piscina de lama e areia movediça é que você cozinha no caminho para baixo. Um quarto da população é de descendência maori, e o povo maori é dono de grande parte das terras geotérmicas. A reserva Vacarivarira é administrada como uma cooperativa, com os proprietários maori atuando como guias turísticos e gestores de negócios, e a renda é compartilhada entre o grupo. Entalhadores maori criaram estátuas que cercam a reserva. As cabeças estilizadas refletem desenhos que foram rastreados diretamente até a Ásia Ocidental antes de 1000 a.C. Mas o simbolismo espiralado há muito tempo adquiriu um significado exclusivamente maori. Toda a história e mitologia tribal vivem até hoje através dessas habilidades de entalhe que foram cuidadosamente preservadas. Casas de reunião maori como esta podem ser encontradas por toda a Nova Zelândia e são usadas para encontros importantes, reuniões de família e concertos. A oeste de Rotorua está o Monte Taravera, um vulcão que tem um significado especial e aterrorizante. Em 31 de maio de 1886, uma canoa de guerra maori fantasmagórica foi vista por dois grupos distintos de turistas vitorianos, atravessando rapidamente o Lago Taravera. Depois ficou comprovado que essa canoa não existia, e o incidente foi interpretado como um presságio de desastre iminente. 10 dias depois, uma série de terremotos sacudiu a região de Rotorua, e houve uma erupção massiva. O Monte Taravera literalmente explodiu, destruindo a si mesmo e a paisagem ao redor. Uma enorme cicatriz permanece como evidência do tamanho da erupção, que matou 153 pessoas. Fragmentos vulcânicos caíram a até 700 milhas de distância. Uma série de terraços rochosos cor-de-rosa e brancos perto de Rotorua, que foram chamados de oitava maravilha do mundo, foram destruídos sem deixar vestígios. A vila de Tivairoa foi completamente soterrada. É uma experiência triste e comovente caminhar por esse pequeno povoado, congelado pela cinza e pela lama, preso a uma data que nunca muda. 10 de junho de 1886. Um hotel próximo foi esmagado pela montanha em erupção, deixando um padrão torturado de tábuas do assoalho retorcidas e camas de ferro prensadas contra a terra. Um vale inteiro de novos lagos termais e geysers foi criado pela erupção do Taravera. Chamado de Vaimangu, o vale é um lugar belo e misterioso.
vasto lago conhecido como Echo Crater ferve constantemente, produzindo padrões misteriosos de vapor sobre a água ácida. Uma aguda e fumegante formação rochosa, chamada Catedral Rock, marca o ponto onde a crosta terrestre é mais fina. Apenas uns 50 avós da profundidade que os geólogos descrevem como média no resto do mundo. Apesar de suas paisagens ferventes, Rotorua consegue ser uma cidade provincial bem-sucedida. Até mesmo as atividades mais refinadas foram transplantadas para esse ambiente hostil, refletindo claramente a herança inglesa da Nova Zelândia. No centro da Ilha Norte está o Planalto Vulcânico, dominado pelo cone quase perfeito do Narrahoi. São vulcões ativos, mas no inverno, o Monte Huapao é o principal resort de esqui da Ilha Norte. Huapao foi escolhida na virada do século como local para um dos primeiros hotéis resort construídos pelo governo, o Chateau Tongariro. Ficou claro que esses locais remotos precisavam de acomodações de alto padrão se o turismo fosse ser desenvolvido. A Nova Zelândia ainda é, em grande parte, um país rural, e as tradições agrícolas que começaram na virada do século continuam até hoje. Sociedades agrícolas e pastorais foram criadas para promover os interesses dos fazendeiros e manter as famílias isoladas em contato umas com as outras. O show anual da AIP se tornou ao longo dos anos um evento cultural por si só e expõe o caráter bem-humorado e robusto dos neozelandeses. O que vai ser? 3 maçãs, laranjas ou limões? 3 maçãs? Ok, pronto, olhe para mim, você está apenas escolhendo uma. Preparar, afiar e perdi seu dinheiro. Você entendeu? Você entendeu a ideia? O show é uma maneira eficaz de arrecadar dinheiro para a caridade, mas, acima de tudo, é uma oportunidade para pessoas normalmente sensatas esquecerem as responsabilidades do dia a dia e se divertirem um pouco. A sede do governo na Nova Zelândia fica na ponta mais ao sul da Ilha Norte, na capital Wellington. A cidade também é a sede de muitas grandes empresas e instituições financeiras. Originalmente chamada de Port Nicholson, Wellington foi construída em um porto espetacular e é famosa por seus ventos imprevisíveis e ocasionais tremores de terra. O risco de terremotos determinou construções seguras, e os moradores construíram casas de madeira flexíveis em Wellington. A Nova Zelândia é governada a partir de 2 prédios distintos, um antigo e um novo. A antiga Casa do Parlamento de Mármore data de 1922 e fica ao lado da extensão de 1981, conhecida universalmente como a Colmeia. A democracia parlamentar da Nova Zelândia é baseada no modelo britânico, mas não possui uma Câmara Alta. A política, ao estilo neozelandês, é tradicional, mas vigorosa, com muitas ideias e reformas sendo implementadas antes do restante do mundo. A Nova Zelândia foi o primeiro país a estabelecer a jornada de 8 horas, o direito de voto das mulheres e um sistema estruturado de bem-estar social. Wellington também conquistou um nicho especializado no mercado internacional de câmbio. A Nova Zelândia é o primeiro país do mundo a ver o amanhecer, e os operadores de câmbio aproveitam essa vantagem inicial. Mesmo que o volume seja pequeno pelos padrões mundiais, operadores neozelandeses frequentemente ditam ritmo em mercados de câmbio maiores. Wellington já foi comparada a São Francisco, não só por causa de suas casas de madeira coloridas, mas também por seus bondes.
Os bondes fazem parte do sistema de transporte público da cidade e representam uma alternativa bem-vinda a algumas escadarias impossivelmente íngremes. Nos últimos anos, Wellington conquistou uma reputação internacional como um centro das artes. Em especial, a ópera próspera aqui, com artistas como James Kirill Kanava e Donald James Saintly sendo requisitados por companhias do mundo todo. O trecho de água entre a Ilha Norte e a Ilha Sul é conhecido como Estreito de Cook, um alvo popular para nadadores de longa distância. Navios modernos transformaram a travessia de balsa de 3 horas em algo mais parecido com um cruzeiro do que uma simples travessia. A parte final da viagem do norte ao sul serpenteia pelos Marlborough Sounds, uma bela e complexa série de enseada. É fácil se perder nessas inúmeras baías em enseada, uma decisão que muitas pessoas tomaram de forma permanente. Esses moradores desfrutam de quase total isolamento. Com visitas ocasionais do barco do correio, é o único contato com o mundo exterior. Até mesmo o barco do correio é um produto dos Marlborough Sounds. O capitão Lindsay Hicks construiu o barco com as próprias mãos em 4 meses contínuos, sem tirar um dia de folga. Marlborough também se tornou famosa no mundo todo por seus vinhos finos. Cultivada pela primeira vez em 1975, a reputação de Marlborough está rapidamente alcançando os vinhedos da ilha norte de Hawke's Bay. O solo aqui é perfeito para as videiras, assim como o clima. É uma combinação que produziu safras premiadas em competições com os melhores vinhos franceses, californianos e australianos. Os neozelandeses são extremamente fiéis às suas próprias marcas, e 85% de todo o vinho consumido é produzido no país. Ao sudeste dos Marlborough Sounds, a linha costeira se torna acidentada e inóspita. A cidade de Kaikoura fica aos pés da cadeia de montanhas costeira e depende do mar para o comércio e a renda. Uma pequena frota de barcos de pesca se concentra na captura do lagostim da Nova Zelândia, também conhecido como lagosta de rocha. Eles são vendidos à beira da estrada, distribuídos na Nova Zelândia e exportados para o Japão e Estados Unidos. Os lagostins são atraídos para a costa de Kaikoura por uma elevação repentina na plataforma continental, um acidente geológico que também atrai visitantes marítimos de maior porte. As baleias jubarte e cachalote encontram alimento abundante onde o fundo do mar se eleva de repente para encontrar as montanhas. Este é um dos poucos lugares na Terra onde é possível ver baleias tão de perto. A costa de Kaikoura se tornou agora um local de peregrinação para pessoas do mundo todo, especialmente aquelas que apoiaram a campanha para salvar as baleias. A experiência de estar tão perto dessas criaturas magníficas deixa todos que vêm aqui profundamente emocionados. Os primeiros neozelandeses ganhavam a vida matando baleias e quase as levaram à extinção. Agora, o país inteiro luta pela sobrevivência delas.
cidade da Ilha Sul, Christchurch, fica na costa leste. A formação de Christchurch foi uma tentativa da Igreja Anglicana de criar uma cidade modelo. Em 1850, após uma viagem difícil, 780 imigrantes chegaram da Inglaterra para construir uma cidade devota e digna. Havia um campo de poeira. Desde então, Christchurch é mais inglesa do que a Inglaterra. Tudo aqui foi construído com um plano cuidadoso, mas o sonho de recriar a sociedade inglesa estava fadado ao fracasso. Os preços das terras foram fixados artificialmente altos para desencorajar visto como classes mais baixas. Mas logo Christchurch foi motivada pelas forças do livre mercado de uma indústria de lã em expansão, oferecia trabalho bem remunerado a todos. Christchurch, sociedade sem classes, Nova Zelândia. A herança inglesa permanece. É um lugar encantador e cheio de personalidade. Toda hora do almoço, o mago oficial de Christchurch convoca seu rebanho para a sombra da Catedral de Christchurch. Após anos de conflito com os administradores da cidade, o mago tem a bênção deles, apesar de seu orgulho recusar imposto. Trabalho é para escravos. Olha, escravos ali. Receita Federal. Fico me perguntando como sobrevivo. Por que não tenho número de imposto de renda e também não pago imposto de renda há 21 anos? Essa é a minha técnica para destruir o socialismo e o capitalismo. Se você não... Apesar do patrocínio oficial do Conselho de Christchurch, o mago afirma não pertencer ao mundo real porque não possui documentos oficiais nem passaporte. Entre Christchurch e a costa oeste da Ilha Sul está uma das maiores viagens de trem do mundo. O Transalpine Express atravessa o coração dos Alpes do Sul por uma ferrovia, uma façanha de engenharia. Ferrovias construídas em terrenos difíceis. Mas este é o exemplo mais espetacular da determinação demonstrada pelos primeiros engenheiros. Ao sudoeste de Christchurch fica a região de Mackenzie, uma área de lagos imponentes, vastas fazendas de ovelhas e velhas lendas. As lendas giram em torno de um homem e seu cachorro. E todos os pastores modernos têm sua própria versão da história. O homem era um escocês, James Mackenzie, e seu cachorro se chamava Friday. Em 1855, Mackenzie, que alguns diziam falar apenas gaélico e nada de inglês, foi condenado por roubar 1000 ovelhas. Mas nenhuma cadeia mantê-lo preso. Mackenzie despistava a polícia, caçadores de recompensa, facilidade. Sempre capturado, escapava em poucas horas, visto nas planícies altas com seu fiel cachorro. Eventualmente, foi perdoado, libertado, mas desapareceu. A história passou a representar o individualismo determinado das pessoas que transformaram esses aviões em fazendas bem-sucedidas. Atualmente, a população de ovelhas é superior a 60 milhões, ou seja, 20 ovelhas para cada homem, mulher e criança. Acima do território Mackenzie está a montanha mais alta da Nova Zelândia, um pico descrito pelos antigos maoris como Orangi, um perfurador de nuvens.
Monte Cook é literalmente de tirar o fôlego, um pináculo imponente de neve e gelo permanentes. A montanha gigante domina seu próprio parque nacional e é cercada por mais de 140 outros picos e 5 geleiras. Esta é a natureza bruta em seu estado mais belo. É possível, estando à sombra do Monte Cook, enxergar de volta no tempo, antes da chegada do homem. Agora, 20% de toda a massa de terra está preservada nesse estado, seja como parque nacional ou área especialmente protegida. O Monte Cook e seu vizinho, o Monte Tasman, foram nomeados em homenagem aos navegadores James Cook e Abel Tasman. Parece apropriado que o descobridor holandês e o explorador inglês da Nova Zelândia vivam como cumes adjacentes, olhando para o país que ajudaram a criar. O triunfo do Parque Nacional Monte Cook é sua acessibilidade sem prejudicar o ambiente. Um número controlado de aeronaves transporta passageiros à cabeceira da geleira Tasman. Os aviões de esqui equipados pousam no topo da geleira, o início de descidas de esqui espetaculares do mundo. Ou simplesmente uma parada inspiradora. O voo deixa a pessoa mais insensível tocada pela pureza e beleza impressionante desses majestosos Alpes. O programa de construção de hotéis em áreas remotas do governo da Nova Zelândia deixou o Parque Nacional do Monte Cook com sua própria vila, centrada no Hermitage, um grande hotel em estilo alpino construído para se integrar ao ambiente ao redor. A partir daqui, várias trilhas e caminhos naturais serpenteiam pelo parque. A vida selvagem é bem protegida e diversificada, mas um papagaio nativo atrevido, o Kia, geralmente é o mais evidente. Ao sul fica o Lindis Pés, uma área de colinas arredondadas estranhas e afloramentos gramados que marcam o portal para a província de Otago. É um lembrete de que, mais uma vez, a paisagem está mudando. Daqui em diante, é o extremo sul. Otago tem o mesmo tamanho que a Suíça, com Keenstow nos lagos. Keenstow é um produto da corrida do ouro da Nova Zelândia. Anos atrás, na década de 1860, mineiros e caçadores de fortuna invadiram a região vindos de lugares tão distantes quanto a China continental e a Europa. Agora, o ouro está no turismo e o principal trunfo da cidade é sua posição invejável aos pés de uma cadeia de montanhas chamada simplesmente de remarcáveis e às margens de um dos maiores lagos da Nova Zelândia, o Wakatipu. Mais do que qualquer outra cidade do país, Keenstow provoca sentimentos fortes nos neozelandeses. Muitos afirmam que ela é comercial demais e apenas uma cópia de uma estação de esqui americana ou europeia. Outros exaltam as qualidades desse lugar vibrante e cheio de energia. De qualquer forma, Keenstow é inegavelmente bem-sucedida e a margem do lago é pontilhada de motéis disputando a melhor vista. Um antigo navio a vapor, o NS Law, talvez ofereça o melhor ponto de observação de todos e continua tão rápido e perfeitamente conservado quanto era quando foi lançado na década de 1920.
Kienstove conquistou uma reputação tanto pela aventura quanto por sua beleza natural. Uma das atividades mais dramáticas é também a mais recente. Dizem que chegar lá é metade da diversão, mas essa estrada pelo Skipper's Canyon exige nervos de aço. As seguradoras especificam em todas as apólices da Nova Zelândia que veículos não estão cobertos na Skipper's Road. O destino é a Skipper's Bridge, uma ponte pêncil centenária sobre um cânion de paredes verticais. Um dos 2 locais em Kienstove para o bungee jump, típico da Nova Zelândia. Garoto, fica reto. Bem retinho. Aqui vamos nós. Grande divisão. 5, 4, 3, vai. Vamos. Pode parecer loucura, mas mais de 30 mil pessoas pagaram desde que a operação começou nos anos 80. Embora legal, o bungee jumping é regulamentado na Nova Zelândia a ponto e pareça perigoso. O histórico de segurança é bom. Mais abaixo, na cena do rio, outra invenção da Nova Zelândia entra na adrenalina. Sir William Hamilton inventou uma nova maneira de impulsionar barcos em 1960 e chamou de jet boat. O Hamilton Jet Boy, usando um jato de água potente direcional em vez de uma hélice, é hoje utilizado em 125 países para pesquisas, resgates e trabalhos de pesca. Aqui é só por diversão. Empresas em Kienstove combinam viagens lancha-helicópteros, tornando possível ver Kienstove primeiro ar depois água. Como montanhas e lagos dificultam construção de estradas, helicópteros passaram a fazer parte modo vida Kienstove, oferecendo ligação vital a comunidades remotas. Helicópteros oferecem esquiadores esquiar em geleiras em costas virgens, sem encontrar ninguém. Isso seria um sonho para muitos. Aqui é realidade.
causa de sua localização, que Enstone se tornou o ponto de partida para aeronaves até Milford Sound. O voo envolve uma jornada até o coração das cadeias de montanhas a oeste, pousando em um vale espetacular que só se tornou facilmente acessível há menos de 50 anos. Milford Sound se tornou uma das imagens mais famosas da Nova Zelândia. O Pico Mitre se ergue da água como se fosse impulsionado em um único movimento. Grandes transatlânticos e pequenas embarcações ficam completamente diminutos diante das paredes rochosas imponentes e das cachoeiras vertiginosas. Vales ao redor de Milford são ricos em greenstone, um tipo de jade. Maores valorizavam greenstone mais que ouro e criaram muitas esculturas que são reproduzidas. Os rios e vales escondidos ao redor de Keenstow se tornaram destinos preferidos para pescadores. Roy Moss, policial aposentado de Hong Kong, guia especialista para aventureiros, pescadores e guardas. Seu conhecimento sobre os melhores locais é guardado por um sigilo profissional afiado. O clima daqui contribuiu para o surgimento de várias vinícolas boutique. Os verões quentes e secos proporcionam as condições de amadurecimento lento para as uvas Pinot Noir e Sauvignon Blanc. Alain Brad, o proprietário deste local, organiza frequentemente grupos de degustação de vinhos que não só apresentam aos donos de restaurantes locais as qualidades da pequena operação especializada, mas também servem como uma verificação constante de que o vinho está à altura dos melhores rótulos nacionais e estrangeiros concorrentes. É por isso que eu gosto. Gosto do estilo. A pequena cidade de Clyde abriga um dos restaurantes mais famosos de Otago. O Olivés é especializado em produtos da Nova Zelândia e o cardápio sempre apresenta pratos tradicionais, assim como opções mais ousadas típicas da abordagem aventureira da culinária neozelandesa. Ostras da costa sul acidentada são servidas poucas horas após serem pescadas e a carne de veado é fresca, vinda de fazendas de cervos nas montanhas. O kiwi é adaptado em uma variedade de pratos. A cidade de Dunedin fica na costa da província de Otago e é tão escocesa quanto Christchurch é inglesa. Assim como a igreja anglicana queria Christchurch tornar-se versão perfeita de pátria imperfeita, a igreja presbiteriana Escócia queria que Dunedin fosse sua cidade modelo. Eles planejaram tudo nos mínimos detalhes, até o último tijolo e pedra, e hoje a Torre do Relógio é apenas um dos muitos impressionantes edifícios vitorianos inspirados em construções existentes na Escócia. Esta casa é a joia da coroa arquitetônica da cidade. Overson foi construída entre 1904 e 1906 e está preservado exatamente como era quando a família Thomas morava aqui. A casa em estilo jacobino e repleta de tesouros artísticos coletados pela família em Europa e Ásia.
A oeste de Dunedin está Fjordland, um dos maiores parques nacionais do mundo, tão vasto que partes dele nunca foram visitadas pelo homem. A vasta extensão ondulada de montanhas, fiordes, lagos perdidos e densas florestas de faia inspirou, no início deste século, mitos sobre uma tribo morori perdida e até rumores de que o gigante Moera ainda sobrevivia nessas regiões. As histórias ganharam força com a descoberta do Takayai, uma ave incapaz de voar que antes se acreditava estar extinta há muito tempo. Hoje, estima-se que existam apenas cerca de 150 dessas aves vivas. Este filhote foi encontrado como um ovo abandonado no alto das montanhas. Os guardas do parque conseguiram convencer 2 pássaros adultos em cativeiro de que o ovo era deles, e o filhote sobreviveu. No coração da região dos fiordes está o Wilmot Pass. Aqui, acima do Dobsfjord Sound, é fácil imaginar como seria estar no fim do mundo. A água do Dobsfjord Sound é como um espelho de ébano, escura como tinta, causada por uma camada de água doce que flutua permanentemente sobre a água salgada do mar. Os operadores de barco aqui se orgulham de ter uma empatia com o ambiente ao redor. E, no braço mais remoto do fiord, os motores são desligados, permitindo que os sons de fiordo invadam o barco. Os contrastes da Nova Zelândia são difíceis de acreditar em um país desse tamanho, onde cada elemento é parte integrante dessa nação extraordinária. Aqui, as pessoas entrelaçaram suas diferentes histórias para produzir uma sociedade coesa, uma sociedade que respeita o meio ambiente e a liberdade do indivíduo. A liberdade para respirar ar puro, liberdade para comer comida fresca e liberdade para aproveitar a vida e a aventura em espaços abertos e intocados. Existe uma sensação de frescor na Nova Zelândia que é evidente em todos os aspectos do povo e da cultura. De um passado dramático surgiram essas ilhas únicas de aventura. Um país jovem e geograficamente remoto, que conseguiu escapar de muitas das pressões e problemas do século XX. O programa Old Travel, repleto de muita ação, grande emoção e uma aventura inesquecível. As renomadas redes internacionais de vídeo e videovisit são verdadeiramente o seu passaporte e ingresso exclusivo para explorar o mundo inteiro. Esses programas de vídeo incrivelmente emocionantes e visualmente cativantes vão te levar para mais de 50 destinos verdadeiramente fascinantes e culturalmente ricos, espalhados por 6 continentes distintos, proporcionando uma experiência de viagem sem igual e uma imersão completa em cada local visitado.
Fotografias de tirar o fôlego realçam a beleza e a grandiosidade das maiores cidades e países do mundo. Divertidos e informativos, os videovisits são uma ótima maneira de reviver férias inesquecíveis. Planeje sua próxima viagem ou simplesmente mate a curiosidade sobre lugares exóticos. Dos sons pulsantes do carnaval no Rio à serenidade tranquila do interior da Irlanda, cada videovisit te transporta para o local. Os videovisits também apresentam músicas étnicas autênticas, proporcionando uma visão das diferentes culturas do mundo. Ou a terra de Milão de Cicero. Ou a animada Oktoberfest em Munique. Vai conhecer povos do mundo em constante transformação, descobrindo semelhanças e diferenças únicas. Esquimós do Alasca aos monges budistas da China. Traga o mundo inteiro para dentro do conforto e da intimidade da sua própria casa, permitindo-se embarcar em uma jornada inesquecível e verdadeiramente imersiva, visitando lugares espetaculares e destinos extraordinários como esses que você já conhece, e muitos outros destinos incrivelmente emocionantes, repletos de cultura, história e belezas naturais deslumbrantes, que estão ansiosamente esperando para serem descobertos, explorados e vivenciados por você agora mesmo, proporcionando experiências únicas e memórias que durarão para sempre. Também está disponível a série Grandes Parques Nacionais da Reader Digest, Yosemite, Yellowstone e o Grand Canyon, joias da coroa do Sistema de Parques Nacionais dos Estados Unidos, estão disponíveis para o seu entretenimento. Peça videovisits ou Grandes Parques Nacionais pelo seu catálogo de varejo, por correspondência, ou ligue para a International Video Network no 415-866-1121 para um distribuidor.